Bom dia, queridos, tudo bem? Feliz sábado. Eu vou falar um pouquinho, bem rápido, mas bem rápido mesmo, uma mensagem para a nossa reflexão a respeito de uma palavrinha tão importante na vida dos seres humanos. Essa palavra chama-se amor. E eu encontrei um verso na Bíblia que está escrito em Isaías 49, do 13 ao 16, mas eu gostaria de ler só o 15. Está dizendo assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Aqui fala do amor de Deus para com a humanidade. O que o ser humano pode fazer de tão grave que leva uma mãe a esquecer do seu filho? Imagina o que é de grave nisso que pode levar uma mãe a esquecer do seu filho? Deve ser uma coisa terrível, né? Mas Deus está dizendo aqui que mesmo que você cometeu um delito tão grave que levar sua mãe a esquecer de ti, Ele está dizendo assim, contudo, eu não me esquecerei de ti. O amor de mãe é um amor, é o único amor. Aqui Deus está dizendo que o amor que mais se compara, se assemelha com o amor dele, é o amor de uma mãe. Eu acredito que não existe um amor maior do que o amor de uma mãe. E para ilustrar o que eu estou dizendo isso para vocês, eu vou contar duas historinhas rapidinhas para vocês. A história que eu vou contar para você é de um garoto que ele recebeu do seu diretor da escola onde ele estudava uma carta para entregar para sua mãe. Ele pegou essa carta e entregou para sua mãe, e a sua mãe começou a ler. E ao ler esta carta, a mãe dele começou a chorar. E as lágrimas derramavam dos olhos dela copiosamente. Aquela criança ficou intrigada, levando a perguntar: mãe, mas por que a senhora chora? E a mãe chegou para a criança, fez um carinho nele, deu um beijo e falou assim: filho, eu estou chorando porque aqui nessa carta está dizendo o seguinte: a escola pediu para que eu pudesse educar você, porque eles estão alegando aqui que você é muito inteligente para a capacidade deles. Aquela criança ela ficou muito feliz com a notícia. Aquela mãe educou aquele filho, e aquele filho cresceu e posteriormente fez uma faculdade, continuou seus estudos e fez uma faculdade e se tornou um profissional excelente de sucesso. O tempo passou, aquela mãe morreu. Aí, coincidentemente, essa carta, posteriormente, um dia foi localizada para aquela pessoa, aquele homem de valor, cheio de sucesso. Ele pegou aquela carta e começou a ler. E por incrível que pareça, ele se deparou com aquela carta e aí foi ele que começou a ir as lágrimas. Afinal de contas, o que estava escrito naquela carta não era o diretor falando que ele era inteligente. Ao contrário, que ele tinha uma capacidade muito pouca de raciocínio, a tal ponto que a escola não tinha capacidade nenhuma de ensiná-lo. Ele tinha dificuldade de aprender. Ou seja, ele estava dizendo que aquela criança era burra. A mãe dele, não acreditando nele e amando ele, não passou aquela notícia para ele. Educou ele e ele se tornou, e amou tanto, né? E ele se tornou um excelente profissional, acreditou que ele era capaz, graças ao amor e à capacidade daquela mãe de educá-lo. Outra história é a história de Milton Erickson. Milton Erickson, quando criança, um médico, quando criança, ele contraiu uma doença chamada poliomielite. Ele estava tão grave, mas tão grave, que o médico chegou para sua mãe e falou assim: mãe, o seu filho não passa desta noite. Milton Erickson ouviu aquele relato, ele estava escondido e ele conseguiu ouvir do médico falar isso para a mãe. Mas o que mais entristeceu ele não foi o fato de que ele iria morrer,
O que mais entristeceu ele foi o fato de ver a sua mãe numa tristeza profunda, chorando, vendo ele ao ouvir o relato daquele médico. E ele, na sua tristeza, ele pensou consigo mesmo: quem sabe se eu viver mais um dia, eu poderia dar pelo menos um dia a mais de felicidade para minha mãe. E foi aí que ele fez, ele decidiu não dormir. E ao amanhecer no dia seguinte, ele chegou para sua mãe e falou assim: mãe, eu estou vivo. A mãe dele, vendo o filho falar assim, correu de encontro com ele e abraçou e o beijou. Aquela criança ficou tão feliz, mas tão feliz ao ver a mãe daquela forma, que ele também, os dias iam passando e ele foi resistindo àquela doença. Para ele não dormir, era o motivo que levava ele a ficar vivo. Mas o que estava deixando ele vivo era a alegria de ver a sua mãe feliz por ele. E aqui também mostra a capacidade que o homem tem em vencer as suas próprias limitações. Capacidade essa que só Deus pode colocar no coração do homem. Só Deus pode dar aos seres humanos. O amor daquela mãe e o amor daquele filho levou ele a viver muito mais. O tempo passou e Milton Erickson, ele morreu com 75 anos em 1990 e deixou muitos livros escritos. Se você for na internet, você vai ver a história de Milton Erickson. O amor, ele constrói. O amor de uma mãe é um amor que não se compara com amor nenhum. Só o amor de Deus é maior do que uma mãe. Valorize as suas mães. Vamos amá-la em vida. Porque depois que elas for embora, não adianta levar coroa de flores. Enquanto nossos pais estiverem vivos, vamos prestigiá-los. Tanto é que o quinto mandamento da lei de Deus, fala: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. É o quinto mandamento de Êxodo 20. Que Deus abençoe e que possamos amar nossas mães, tanto quanto ela tem nos amado. Mamães, feliz dia de vocês. Vocês é a coisa mais linda que Deus nos presenteou. Beijão.